7h05, voltamos com o Manhã no Ar, neste bloco que faremos uma entrevista, mas antes da entrevista, deixa eu trazer uma informação que a gente repercute daqui a pouco, viu? O PSL, o presidente nacional do PSL, como é mesmo o nome dele, minha diretora? O Luciano Bivar está sendo investigado pela Polícia Federal por conta das candidaturas laranjas, pelas quais o partido está sendo investigado. Luciano, então, é alvo da Polícia Federal, alvo dessa investigação neste momento, e por conta dessa situação, o próprio presidente da República já ameaçou sair do partido. A gente tem também posicionamentos do líder do partido no Congresso Nacional e a gente traz as informações sobre este caso daqui a pouquinho, ainda na edição de hoje. Mas volta aqui para mim no estúdio, por favor, porque eu estou recebendo... Põe na câmera na 6 ainda, põe na 5 aqui para mostrar o doutor aqui do meu lado, Anderson Nascimento, cardiologista. Isso, e cirurgião cardiovascular. Cirurgião cardiovascular, ele que vai conversar com a gente sobre saúde, viu? Olha, o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Eu acho que eu estou nessa faixa aí também, viu, doutor? A taxa de obesidade no Brasil passou de 11% para 19,8% entre 2016 e 2018, de acordo com uma pesquisa realizada e divulgada esse ano pelo Ministério da Saúde. Segundo esse estudo, a capital com o maior índice de obesidade é Manaus, com 23%, viu? Identificou-se que as mulheres são as maiores vítimas, com 20,7% contra 18,7% dos homens. A obesidade é o fator de risco para uma série de doenças, viu? O obeso tem mais chances de desenvolver problemas como hipertensão, vamos lá, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre outras doenças. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o cardiologista e cirurgião cardiovascular Anderson Nascimento. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Agradeço muito a oportunidade de falar de um assunto tão importante, né? A obesidade, ela é talvez a epidemia do nosso século, né? Por muito tempo a gente se preocupou que as populações tinham que ter o que comer. E hoje a gente percebe claramente que além de ter o que comer, elas precisam saber o que comer também, né? E um número muito assustador é que pelo menos 3 milhões de pessoas morrem por ano com doenças secundárias à obesidade. 3 milhões de pessoas no mundo, por ano. 3 milhões de pessoas morrem por doenças secundárias à obesidade. Então, realmente é uma epidemia que nós temos. A obesidade é uma doença crônica, silenciosa, aceita socialmente e que depende de multifatorial, que depende de muita disciplina para ser cuidada. Então, realmente essa é a nossa grande preocupação, né? Agora, doutor, a gente foi às ruas, ouviu algumas pessoas sobre esse tema, algumas dúvidas das pessoas. Nós temos as gravações, né, minha diretora, a enquete. Vamos acompanhar, por favor? Meu nome é Luan, moro na Cidade Nova. Obesidade é uma doença? Gostaria de perguntar do doutor como eu sei quando estou obesa. Meu nome é Naranei Tavares, moro no Parque das Nações. Estar sempre cansado é sinal de obesidade? Meu nome é Cleide, eu moro no Monte Sinai. Eu queria saber do doutor se obesidade a gente cura com tratamento médico ou com academia. Meu nome é Maria da Conceição Matias, moro no Manoa. Eu quero saber qual é a diferença de estar obeso e acima do peso. É doença? Meu Deus, é muita pergunta. Acho que dá para a gente responder, acho que dá para a gente sintetizar. Então, bom, a primeira pergunta foi se era uma doença. Sim, a obesidade é uma doença crônica. Tá? Como saber se a gente está obeso ou não? Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela tem o índice de massa corporal, que é o que diferencia a quantidade de peso de gordura que a gente tem e de peso de músculo e esquelético. Então, quem tem um índice de massa corporal com 30% de gordura já é considerado obeso. Tá? Então, isso é como se caracteriza. A diferença para sobrepeso é que o sobrepeso, pela Organização Mundial de Saúde, é intermediário. É de 26 a 30 é considerado sobrepeso. Mas o sobrepeso também existe um outro tipo de sobrepeso. Sobrepeso pode ser considerado quando você está acima do peso e nem sempre obeso. Então, é quando você tem um peso acima do peso esperado para a sua altura e para a sua idade. Mas, pela Organização Mundial de Saúde, em se falando de obesidade, sobrepeso é quem tem de 26 a 30 e obeso acima de 30. Tá? Uma pergunta importante é se o cansaço é sinal de obesidade. Nem sempre. Tá? Claro que se você não pratica atividade física e está
pesado, você vai estar mais cansado. Mas o cansaço ele tem que ser prestado com mais atenção. Pode ser algum outro tipo de doença que vai levar ao cansaço. Então, não se pode confundir cansaço com obesidade. Cansaço tem que ser procurado um médico para ter um acompanhamento e entender a causa do cansaço. Agora, uma outra pergunta, obesidade se cura com exercício ou com médico, né? São as duas coisas. A atividade física precisa de uma orientação, precisa de um acompanhamento médico. Mas um dos tratamentos para a obesidade é a atividade física. Sem dúvida, talvez o mais eficiente de todos seja sair de ficar parado, da estagnação e começar a fazer uma atividade física. Mas é muito importante que isso se faça, principalmente para as pessoas sedentárias, com o apoio de um profissional. Então, existe um risco de você procurar resolver. Hoje eu estou 2 anos sem fazer nada, vou querer sair correndo hoje, fazendo... Não é assim. Precisa ser gradativo. E quando a gente fala de atividade física, suficiente para tratar a nossa saúde, nós estamos falando de 30 minutos de caminhada. É o suficiente para você sair do sedentarismo e começar a se tornar uma pessoa ativa. Só 30 minutos? Já é um bom começo. Claro que depois você vai começar a evoluir, melhorar, mas 30 minutos é o suficiente de caminhada. Se você não sentir nada, você pode começar com esse formato, que é o recomendado. Agora, doutor, antes da gente continuar a avançar aqui na nossa conversa, esse dado, uma coisa que me preocupa e me deixa curioso particularmente, é essa posição de Manaus nessa espécie de ranking nacional aí. Por que a cidade de Manaus tem, o senhor como clínico que atende pessoas na nossa região, imagino que deva ter uma experiência também de outros centros do país, por que o manauara está tão acima do peso? Por que as mulheres estão encabeçando essa lista? Eu acredito que muito pelo tipo de dieta, né? Um dos grandes inimigos do peso é o que você come. E aqui nós temos uma dieta muito rica em carboidratos, muitas farinhas, muitas coisas que se transformam em açúcar depois da ingestão. E isso é um primeiro fator. Um segundo é talvez os hábitos das pessoas de praticar atividade física, isso tem que ser melhorado. Nós temos, inclusive, trouxemos para cá um programa que é para isso, né? O programa Mais 1K, ele é um programa que nós trouxemos para os nossos clientes, mas que é aberto à população também. Não necessariamente tem que ser. Nós temos 4 pontos de atividade física orientados por educadores físicos na cidade. Tem um evento mensal que é onde se juntam todos, justamente para isso. Onde são esses pontos? Os dias em que funcionam para a comunidade? Todos os dias nós temos a atividade física nos pontos. Eu não consigo te falar todos agora, mas na internet, no programa Mais 1K, você encontra os pontos nos parques, onde é que eles ficam. Interessante para você entender é que a própria mudança que nós tivemos na nossa vida faz com que a gente vá ficando mais obeso. Antigamente, para você ir comprar um pão, você ia a pé na padaria. Hoje, ou você vai no seu carro, ou você pede pelo aplicativo. A disponibilidade dos aplicativos trouxe para dentro da nossa casa os fast foods com muita facilidade. Antigamente, uma criança precisava convencer o pai, pai, me leva no McDonald's, pai, me leva em tal lugar, pai, vamos comer uma pizza. Hoje, uma criança de 12 anos consegue pedir pelo aplicativo o fast food. E as crianças, inclusive, estão nessa lista aí, né? Que muitas crianças com idade, até 12 anos que já são... Obesidade infantil é um grande problema, que na nossa geração a gente não tinha tantos problemas. E hoje, pela própria disponibilidade de diversão dentro de casa, de acesso ao celular, você começa a ter mais problemas, né? Infelizmente, o problema de locomoção nosso, que está sendo cada vez mais resolvido, também cria um segundo problema, que é a falta de locomoção para as pessoas. As pessoas se acomodam, ficam numa zona de conforto, né? O cérebro é programado para o menor esforço, a gente acaba se traindo. Agora, por favor, como fugir? Porque quando a gente fala de obesidade, nós estamos falando de um problema comportamental. É uma patologia psicológica também. Como é que trata isso, doutor? Então, o que a gente sempre procura falar é que o acompanhamento profissional ele ajuda muito isso. Muitas vezes é psicológico, muitas vezes se torna depois que você se torna obeso. Então, você tem que sempre estar pronto e participando de grupo, né? Os grupos que são formados para isso, eles são justamente para ajudar a pessoa a mudar o comportamento, para ter esse apoio. Desculpa lhe interromper, doutor, porque, assim, nesse momento eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo que aí estão brigando contra a balança, que já tentaram 1000 dietas, que já
e não conseguiram. Ou às vezes conseguem o resultado por um tempo. E tem um outro preconceito também, que as pessoas, no momento que pensam aí em psicólogo, eu não vou no psicólogo porque eu não sou doido, eu não sou maluco, eu não tenho algum problema na mente. As pessoas costumam apenas se preocupar com o corpo, curam uma gripe, curam alguma coisa, mas não se preocupam com a mente. E aí, por isso, eu lhe interrompi para pedir para o senhor falar para essas pessoas, conversar com essas pessoas, que nesse momento já falharam 10, 15 vezes, já estão pensando em desistir, porque já estão lutando há muito tempo contra a obesidade e não estão vendo resultados. Isso realmente é uma coisa que precisa ser levado muito a sério, né? Primeiro que quem vai no psicólogo não precisa ser doido para ir no psicólogo. Muito pelo contrário, o psicólogo te ajuda a colocar no trilho, te ajuda a equilibrar algumas emoções que são talvez os maiores culpados pela nossa falta de disciplina. O segundo é que doenças crônicas, elas precisam ser combatidas da mesma forma, de forma crônica. Então não é que você vai resolver o problema de obesidade e esquecer. Não, é uma batalha diária que você tem que enfrentar, porque a obesidade, ela não só tem um problema estético, mas ela colhe qualidade de vida e colhe anos de vida. Então, o melhor investimento que você tem para fazer é cuidar da sua casa principal, que é o seu corpo. Então, essa briga com a obesidade, algumas pessoas têm realmente mais dificuldade, até pelo próprio componente genético e pela forma corporal das pessoas, elas vão ter mais tendência a ser obesas. O paladar delas é mais voltado para açúcares. Então, realmente, são pessoas que precisam fazer um trabalho. O que a gente fala é que procure fazer parte de um grupo, procure estar inserido em um programa de emagrecimento, porque isso realmente faz muita diferença. As pessoas reunidas ali acabam dando força. Existe uma frase que eu falei ontem para um amigo, é que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu já ouvi então, isso se você estiver convivendo com 5 pessoas que estão na mesma pegada, brigando pelas mesmas coisas, por isso que a gente fala de academia, de acompanhamento profissional, de grupos de corrida, o nosso grupo que foi criado foi justamente para isso. Nós somos seres gregários, vivemos em comunidade e a gente acaba compartilhando a cultura dos amigos com quem a gente convive, isso é natural. Se as pessoas com quem a gente convive têm hábitos saudáveis, naturalmente... Exatamente. E o que a gente fala é que você não precisa deixar de fazer as coisas que você gosta porque você precisa emagrecer. Muito pelo contrário, você pode continuar fazendo as coisas que você gosta, só que com mais moderação e com tempos mais organizados. Você não vai fazer tudo que você gosta todas as noites, todos os dias, aí sim realmente fica difícil controlar. E aí entra a importância de a gente estar conversando com o Dr. Anderson Nascimento aqui na condição de cardiologista e cirurgião cardiologista. Por quê? Por conta do que é consequência da obesidade, as doenças metabólicas, que é um risco muito grande. A gente tem, por exemplo, diabetes. O diabetes é talvez a doença mais silenciosa que a pessoa pode ter, principalmente o diabetes tipo 2, e que colhe muita qualidade de vida no futuro. Então, a gente, por exemplo, tem um programa que a gente chama de Viver Bem, que capta as pessoas que têm diabetes no laboratório. A partir do momento que ela fez o exame, a gente já entra em contato com ela, já temos uma equipe multiprofissional que vai cuidar dela para que ela volte os níveis de açúcar ao normal. Porque, às vezes, fica por muito tempo silenciosa a doença. A pessoa, não vou tratar, meu açúcar é alto, mas eu não ligo, eu não sinto nada. Mas você começa a desenvolver doenças muito graves, que são a retinopatia diabética, que você vai ficar com problema para enxergar, a doença renal crônica, que você vai precisar de tratar e, às vezes, até de diálise, as doenças cardiovasculares. Então, elas são silenciosas por um tempo e, quando elas se manifestam, são manifestações muito trágicas. Então, a gente tem esse programa que busca ativamente as pessoas e ajuda elas nesse desafio. Agora, doutor, a gente tem a participação do nosso telespectador, como é mesmo o nome a Denise Ferreira, lá da colônia Santo Antônio. A gente tem essa pergunta na tela, diretora, na interação. A Denise quer saber com quantos quilos... Essa é a pergunta, né? Quantos quilos a pessoa é considerada obesa? E aí, no início, o senhor falou do índice lá da Organização... Do índice de massa corporal. De massa corporal da Organização Mundial da Saúde. O cálculo de obesidade deve ser feito em cima do índice de massa corporal para você não tomar uma decisão errada. Dá para explicar isso para as pessoas na prática? Nós temos duas formas de medir o índice de açúcar. Por exemplo, eu tenho 1,82, nesse momento estou pesando 115 quilos. Provavelmente você está um pouco acima do que você deveria estar pesando. Mas ainda é um erro. É gentil, né? Ainda é um erro, porque ou com a bioimpedância, ou com uma pinça que é chamada adipômetro, que você pega as pregas e faz o cálculo, você tem exatamente quantos % de gordura você tem no corpo. Quando você passa de 30% de gordura no corpo, você tem um índice de gordura corporal
alto, isso é obesidade. Isso é obesidade. Então, se você tiver... Não dá para fazer em casa, estou em outras palavras. Não dá para fazer em casa. É claro que se você olhar no espelho e ver, cara, está sobrando gordura aqui, a circunferência abdominal está alta, você vai ter uma boa indicação. O meu espelho deixa isso muito claro para mim, doutor. Mas a regra é, acima de 30% de gordura é considerada obesidade. Muito bem. A gente tem mais perguntas, minha diretora, da participação do nosso telespectador, das pessoas. Uma coisa que eu queria falar... Pois não, doutor. Uma coisa que eu queria falar também, que é muito importante, a gente precisa entender que as pessoas que têm problemas causados por obesidade, eles podem ser tratados, podem ser curados e podem voltar. Mas eu agora já estou doente. Não. As doenças podem ser tratadas. Nós desenvolvemos um programa de tratamento minimamente invasivo para cirurgia cardíaca e outras cirurgias que beneficiam muito as pessoas que têm diabetes, que precisam fazer procedimentos cirúrgicos, que são obesas, que traz elas para a volta à vida mais rapidamente. Então, até, inclusive, o transplante renal é uma opção para um paciente que teve uma insuficiência renal e nós oferecemos transplante renal, justamente para que a pessoa possa ter uma chance e voltar à vida realmente... Nos casos mais extremos. Então, assim, mas agora já estou doente. Não desista nunca de tratar. Tem que tratar e pode voltar a ter uma vida muito boa. Nós temos uma pergunta da Safira, que na verdade uma consideração dela, Jacira, minha diretora, Jacira Mendes, que tem um filho de 14 anos, cadeirante e obeso. Ela quer saber... Isso é uma coisa que a gente não pode confundir. Eu não sei qual tipo de limitação que ele tem para ser cadeirante, mas existem muitas atividades físicas especiais para pessoas que têm portadores de deficiência física. Então, a deficiência física, ela não é um impeditivo. É claro que ele vai ter que vencer uma dificuldade a mais, mas ele tem que tomar mais cuidado ainda, porque ele já tem um problema de saúde, ele não pode cursar como segundo. Então, aí é que ele deve levar mais a sério e entender quais as atividades físicas ele pode fazer. Se a limitação de atividade física for muito grande, uma dieta bem balanceada pode ajudar a tratar. A famosa dieta. A diretora está pedindo para fazer uma pergunta com o senhor que parece um tanto contraditória. Existem os magros obesos? Dá para entender isso? Dá para entender e existem. Isso? A pergunta dela é muito pertinente. Por isso que eu falei da bioimpedância e da medida o índice de massa corporal. Às vezes você pode estar no peso da sua altura, porém você tem uma quantidade de gordura e muito pouco músculo. Então você pode ter um índice de massa corporal acima de 30% e ser magro, ao espelho, ser magro aos olhos. Mas você vai ser um obeso nas medidas. Então pode acontecer isso mesmo. Pessoa que não pratica atividade física, que é extremamente sedentário e que não tem um acúmulo de gordura na região abdominal, que é o que chama mais atenção, que é a famosa barriguinha, né? Tem pessoas que não acumulam gordura na região abdominal, mas ela pode estar obesa. Então ela pode realmente estar obesa. A pergunta é muito pertinente. Muito bem. Anderson Nascimento, cirurgião, cardiologista, que traz para a gente essa contribuição aqui, essas informações. Ele é da Apvida e falou também dos planos que estão à disposição da comunidade, do atendimento à comunidade. Como é que as pessoas podem procurar na internet, doutor? Isso, na internet elas encontram e também pode chegar lá no dia dos eventos, você pode se cadastrar no dia do evento. A gente tem um evento por mês onde se reúne todo mundo, ele é bem anunciado, então é importante, a pessoa pode chegar lá e se cadastrar no dia. À medida que vão surgindo vagas, porque o programa, por ele ser um programa que abrange toda a comunidade, ele tem um número de vagas limitado. Então, se você também vai, entra no programa e não vai, a vaga dá para outra pessoa que quer participar. Então é muito interessante, as pessoas podem procurar isso mesmo. E é um grupo muito alegre, tem muita coisa junto. E a gente precisa realmente desse tipo de apoio para ter essa disciplina e continuar vencendo. Agora, para você que está enfrentando o problema, enfrentando a obesidade é uma realidade na tua vida, a informação, e aí eu não estou falando da condição médica não, da condição, o doutor está aqui para falar, eu estou falando da condição de alguém que luta todos os dias como um dia de cada vez, né? Alguém que já chegou aos 132 quilos e que luta todos os dias contra a balança. A informação é pelo menos um dos primeiros pontos para você sair desse local, dessa comodidade que às vezes
acaba resultando na obesidade e nas demais doenças. Aí na sua tela tem o site da Apvida, apvida.com.br. Neste endereço eletrônico você pode ter acesso a mais informações. Por aqui eu vou agradecendo, doutor Anderson Nascimento, pela sua participação e pedir para o senhor deixar uma última palavra para as pessoas que convivem com a obesidade todos os dias, com essa luta constante. E se não estão lutando, que pelo menos deveriam estar começando essa luta. Acho que o recado que a gente quer deixar é exatamente esse. Encare o problema como um problema que precisa ser tratado de forma séria, correta, para que você tenha anos de vida saudável pela frente, um pouco de disciplina, atividade física, melhora a vida das pessoas, vai melhorar a sua condição de vida e vai trazer benefícios para você e para a sua família. A gente não pode esquecer que as doenças crônicas não são um problema só para o paciente, e sim para toda a família que tem que conviver com as doenças crônicas. Anderson Nascimento, médico, muito obrigado pela sua entrevista. Por aqui pela Manhã no Ar a gente continua falando de saúde, viu? Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde foi enviada a Tabatinga para intensificar as ações de combate ao Aedes aegypti. A preocupação é com a região de fronteira. Lá em Letícia, na Colômbia, já foram notificados 600 casos de dengue. Tabatinga entrou no período de alerta. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, dos 34 casos notificados de dengue, 12 já foram confirmados. A preocupação também é com a área de fronteira. Isso porque a cidade de Letícia, na Colômbia, notificou um surto com 600 casos de dengue. Muito importante que a equipe local intensifique essa eliminação desses criadouros, né, que intensifique as ações de controle vetorial. É super importante também que a população nos ajude nesse momento. Apesar dessa intensificação no combate à dengue no município de Tabatinga, o último boletim epidemiológico que foi divulgado pela FVS mostrou que houve uma redução de 74% nos casos de Zika e 21% nos registros de dengue no restante do estado. De acordo com a FVS, cerca de 80% dos casos notificados dessas doenças acontecem entre os meses de novembro a abril por conta das chuvas. A estratégia adotada aqui no estado é o programa 10 Minutos contra o Aedes aegypti, em que a população mesmo pode identificar os possíveis criadouros do mosquito nos quintais. Tampa de PET, copos descartáveis, latinhas, que sejam eliminados e assim a gente consiga combater, né, esse vetor que é o Aedes aegypti. É uma luta que deve ser travada por todos nós, seja lá no interior, aqui na capital, principalmente em casas que ficam fechadas por muito tempo. Os proprietários, os vizinhos, todo mundo é responsável por esta luta, viu? Deixa eu voltar a falar de um assunto que a gente repercutiu muito ontem aqui, temos falado de forma contínua, que é a situação do transporte público, do transporte do sistema coletivo convencional aqui da cidade de Manaus. E aqui a situação envolve os trabalhadores, viu? Trabalhadores demitidos da empresa Global Green que reclamam que não recebem rescisões trabalhistas até agora, não receberam essas rescisões. Segundo eles, a empresa alega não ter recursos por causa da intervenção financeira no sistema de transporte público, a intervenção adotada pela Prefeitura de Manaus. Vamos acompanhar esses casos na reportagem? Ângela trabalhou como arquivista na empresa Global Green durante 7 anos. Ela foi demitida em julho deste ano e conta que até hoje espera receber os direitos trabalhistas. Eu não assinei a rescisão, porque o RH me disse que não tinha dinheiro para me pagar, né? Então ficou pendente as segundas férias que eu tinha dentro, período de 2016 para 2017. E a outra vencida veio na rescisão. Então eu tenho um pendente na empresa, uma férias e uma RCT. Aí me liberaram o meu FGTS, né, o só que eu tinha depositado, são 3 anos só da empresa Global, e também os papéis do seguro-desemprego. Luane e Fabiola também estão na mesma situação. As 3 já entraram em contato várias vezes com a empresa, mas até agora só ouviram promessas. Dizem que a prefeitura que vai pagar, que está na mão da prefeitura, tem uma lista com nossos nomes,
e nada. Segundo as ex-funcionárias, outros trabalhadores também foram demitidos. A empresa justificou que não pode pagar as rescisões trabalhistas por causa da intervenção no sistema de bilhetagem adotada pela prefeitura. Então eles falaram que agora era com o prefeito, que a partir daquela data o prefeito ia assumir toda a dívida da empresa. Mas agora, retornando à empresa, eles falam que não, o prefeito joga para a empresa joga para o prefeito. Aquela situação que o prefeito diz que só vai assumir de quando ele assumir o decreto para cá. O que ficaram para trás já é problema da empresa. Elas já procuraram o sindicato dos rodoviários, mas também não conseguiram uma resposta. A gente trabalhou direitinho, a gente não pediu para sair, quem deu nossas contas foram eles. Então, eles tinham sim por direito, como qualquer empresa, de respaldar a gente, pagar a gente direitinho, porque a gente foi uma boa funcionária, entendeu? Eu me sinto lesada porque eu dediquei 7 anos da minha vida e a empresa não valorizou o meu trabalho. O trabalhador dedica o tempo que ele podia estar com a família ou fazendo qualquer outra coisa, o esforço que ele emprega para realizar a atividade profissional dele, em troca da remuneração e dos direitos que a lei assegura. Chega no momento desse, não tem esses direitos assegurados, principalmente no momento em que existe uma intervenção financeira. Uma intervenção financeira da municipalidade, da prefeitura no sistema, se existe ou o que existiu. E aí a gente acaba acompanhando essa situação dessas pessoas que se sentem lesadas e que são aqui apenas um indício, uma mostra do que é a realidade de funcionários demitidos, não apenas por esta empresa, mas por outros que podem estar passando por esta mesma situação, viu? Nós entramos em contato com a empresa Global Green e com a prefeitura de Manaus, mas não obtivemos retorno em relação à demanda apresentadas por estas pessoas, por esses entrevistados, tá bom? Daqui a pouco a gente continua falando sobre estes casos do sistema, até porque há um vídeo circulando na internet de vazamento em uma parada de ônibus lá na Ponta Negra. Essa parada é aquela lá de R$207 mil, a parada absolutamente cara que foi construída ou não? A gente vai saber disso daqui a pouquinho, a gente traz essa informação para vocês, viu? Por hora aqui, deixa eu falar que a Amazonas Energia inaugura amanhã, quarta-feira, a nova linha de transmissão para Iranduba e Manacapuru. Você lembra dessa situação lá, o cabo que rompeu e que deixou essas cidades aí sem energia por dias, viu? Segundo a concessionária, o cabo utiliza a estrutura da Ponte Rio Negro e vai acabar com o risco de apagão nos 2 municípios. Os trabalhos para a instalação do circuito elétrico de 69 kV iniciaram no dia 9 de agosto. Esse trabalho vai substituir os cabos subaquáticos que passavam pelo rio, os mesmos que danificaram em 19 de julho deste ano. Fato que deixou Iranduba e Manacapuru sem luz por vários dias. A Amazonas Energia garante ainda que furtos não irão mais ocorrer devido à alta voltagem do cabo de distribuição. Ou pelo menos esses cabos não vão permitir mais que os furtos aconteçam, viu? Quanto ao cabo subaquático, a concessionária informou que ele será recuperado por um serviço terceirizado. Assim sendo, a empresa terá 2 opções de fornecimento de energia para os municípios do interior do estado do Amazonas. É possível que as medidas adotadas pela Justiça e pelo Ministério Público tenham feito a empresa rever a postura deles em relação ao que aconteceu. A postura não, as ações feitas, porque afinal de contas Iranduba e Manacapuru sofreram apagões, 2 apagões apenas este ano, e essa população contabilizou muitos prejuízos, viu? Olha, a Tamires Claire está ao vivo e traz informações sobre o presidente nacional do PSL, que é alvo de uma operação da Polícia Federal. Tamires, traz essas informações para a gente, por favor. Pois é, Manuel, essa terça-feira, agora pela manhã, a Polícia Federal está em endereços ligados ao presidente nacional do PSL, buscando algum tipo de prova, algo que realmente corrobore com a tese de que ele faz parte de um esquema para tentar burlar o sistema eleitoral na última disputa presidencial, envolvendo alguns deputados, candidaturas de deputadas, que, na verdade, há suspeita, né, de que, na verdade, elas tenham sido
candidatas apenas para que elas pudessem ter direito a uma fatia ali de um valor, né, que é necessário para fazer a campanha, e esse valor, na verdade, não teria sido usado para as campanhas, e sim para outros destinos, para o resto do partido. É porque sabe-se que 30% das candidaturas que são feitas por um partido precisam ser de candidaturas femininas. E aí, no caso, de acordo com a Polícia Federal, há indícios de que essas candidaturas tenham sido apenas fachada para que esse recurso tenha sido usado em outros lugares e essas candidatas não tivessem nem acesso a esse dinheiro. Então, isso tudo está sendo investigado agora e isso acontece em meio a uma disputa, inclusive, dentro do próprio partido, envolvendo, inclusive, o presidente da República. Jair Bolsonaro disse que já neste fim de semana que tem a intenção de deixar o partido, ainda não é uma certeza, há essa possibilidade, inclusive já a confirmação de que ele está negociando com outros partidos e isso bota realmente o PSL ali em uma fragilidade envolvendo também o presidente da República. Há a possibilidade de ele ir para outros partidos, não se sabe ainda quais são. Há também a suspeita de que essas disputas tenham como centro a Prefeitura de Recife, já que o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, quer disputar as eleições lá na Prefeitura, mas o presidente tem um nome já que quer indicar, que é o presidente da Embratur. Enfim, essa é uma situação que a gente vai continuar acompanhando, porque chama a atenção realmente, porque o presidente também já falou contra essa possibilidade, já pediu para que o PSL abrisse as contas da campanha, justamente por suspeitar que haja algum tipo de irregularidade. Então, a gente acompanha, claro, esse caso, né, Manuel? Exatamente. A gente precisa acompanhar. Tamires e diretora, Tamires, fica aqui que eu ainda preciso falar contigo. Mas sobre essa situação do PSL, tem algo que a gente precisa considerar. Nós estamos falando de política no âmbito nacional e o que isso tem a ver com a gente? Meus amigos, o PSL saiu fortalecido nas últimas eleições e dá base de sustentação para o governo. Se isso desestabiliza, as reformas que estão previstas para acontecer, todas podem se desestabilizar e o governo perder o controle, o presidente perder a base aliada e a gente entrar numa outra crise política que vai ser muito ruim para o país. Por isso, isso é da sua conta, da minha conta, da Tamires e de todo mundo acompanhar este caso, essa história. E é obviamente que a Polícia Federal precisa investigar, obviamente que tudo precisa ser investigado e a gente segue acompanhando. Agora, volta aqui com a Tamires, por favor. Tamires, o Supremo Tribunal marcou para essa quinta-feira, dia 17, o julgamento da prisão de condenados em segunda instância, né? Agora, é uma situação que está pendente já tem algum tempo no Supremo. A gente sabe que há ministros que já trocaram de posição em relação a isso. O próprio relator é a favor da não prisão. A gente tem o Gilmar Mendes que mudou de voto, a gente tem a Rosa Weber que já tem um posicionamento. Agora a Câmara dos Deputados também, da base aliada, já começaram a se mobilizar. Traz essas informações para a gente, explica esse cenário aí para a gente entender, por favor. Pois é, Manuel, esse já é um projeto que já vinha há mais tempo lá na Câmara, né? Era um projeto de emenda constitucional. Esse tema também já, inclusive, chegou a ser votado e rejeitado lá no Congresso Nacional, na época em que foi proposto o pacote anticrimes do ministro da Justiça, Moro. E aí o que aconteceu foi que foi rejeitado justamente porque era um projeto simples e é necessário que seja um projeto de emenda constitucional, para que haja essa prisão em segundo turno. E agora, nesta terça-feira, a CCJ deve dar um parecer, já deve ter uma votação ali logo depois do parecer da relatora, porque há essa necessidade da base aliada, já vem tentando fazer com que esse projeto saia logo, antes, inclusive, que o Supremo vote lá essas 3 ações que estão pendentes de serem votadas agora na quinta-feira, que estão previstas para serem votadas na quinta-feira. Então, a relatora Carolina Toni, do PSL, já deve realmente dar agora o parecer nesta terça-feira e quer acelerar para que a votação também aconteça hoje. Mas
mas há também a possibilidade de haver um atraso, porque a oposição realmente não quer que isso seja votado enquanto o Supremo não se manifestar. Lembrando, como você disse, já é um assunto antigo, inclusive no Supremo, antes mesmo de 2016, não era possível haver essa prisão em segunda instância. O que é essa prisão em segunda instância, para que as pessoas que estão em casa possam entender? Quando uma pessoa é presa, quando essa pessoa é condenada, ela é primeiro condenada na primeira instância, né, por um juiz comum, né, que julga inicialmente o caso, aí ela pode recorrer para a segunda instância. E há o entendimento que, nesse momento, ela ainda não começa a cumprir a pena, se ela recorrer. E aí ela vai para a segunda instância e há essa possível condenação em segunda instância, e aí essa é a discussão. Se vai haver uma prisão, se ela já tem que pagar a pena logo depois dessa segunda condenação ou não. Antes, o Supremo entendia que não, por ser inconstitucional, porque ainda há possibilidade de recursos. Então, antes não havia essa possibilidade, antes que todos os recursos estivessem esgotados. Depois de 2016, houve uma votação e isso mudou. Então, a partir de 2016, já é possível cumprir pena a partir dessa fase do processo. Então, essa discussão ainda está um pouco longe de acabar. São 3 ações que vão ser votadas na quinta-feira lá no Supremo Tribunal Federal, justamente para dar esse entendimento final do Supremo. São 3 ações, tem inclusive ações da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, do PCdoB e também do Partido Patriotas em relação a esse assunto. Mas a ideia do Congresso é tentar votar antes mesmo do Supremo, tentar colocar esse assunto lá para os deputados votarem, Emanuel. E os olhos do país inteiro vão estar voltados para essa discussão no Congresso Nacional, que ocorre a partir de amanhã, para a decisão do Supremo, dos ministros do Supremo na quinta-feira. A gente lembra que quando o Supremo intervém dessa forma é porque há uma omissão do Congresso Nacional. A Constituição fala, as leis do nosso país falam que a prisão deve acontecer depois do trânsito em julgado. E muita gente, inclusive magistrados, por isso uma primeira decisão do STF de decretar a prisão em segunda instância por causa da impunidade. Porque esse caso é o caso que beneficia não é o preso comum, não é o preso pobre, não é quem tem condições de recorrer. Beneficiaria de imediato o ex-presidente da República que está preso, foi condenado em segunda instância por um órgão colegiado, mas não apenas ele, como muitos outros investigados na Operação Lava Jato e outras operações que ocorrem no país afora, em todos os lugares do país, e que estão presos neste momento por conta de determinação, por conta de condenações em segunda instância. Então, se o Supremo decidir que fica mantido o trânsito em julgado, todas as possibilidades de recurso, então todo mundo pode receber o seu habeas corpus aí, ir para casa e esperar todos os recursos. Nós estamos falando de gente que pode recorrer em instâncias superiores. São 190 cidadãos brasileiros ou pessoas condenadas em segunda instância que estão nesta condição. Nós não estamos falando aqui dos casos de presos comuns. É por isso que interessa tanto ao Congresso Nacional, porque todo mundo que está lá dentro, que tem algum tipo de situação, pode estar enquadrado nisso aí, viu? Tamires, obrigado pelas informações que você trouxe para a gente, viu? A gente volta a conversar com a Tamires hoje ainda, minha diretora? Bom, daqui a pouco a gente vê, daqui a pouco a gente volta a falar com a Tamires. Deixa eu trazer uma outra informação aqui do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, viu? O TCE escolhe hoje o novo presidente. De acordo com a lei orgânica da Corte de Contas, a eleição deve ocorrer com voto direto e secreto dos 7 conselheiros que compõem o tribunal. O novo presidente do TCE vai administrar o órgão nos próximos 2 anos. E na sessão dessa terça-feira vão ser eleitos também os novos vice-presidente, corregedor, ouvidor e coordenador geral da Escola de Contas Públicas. E vão ser definidos ainda os presidentes da primeira e segunda Câmara, colegiados que apreciam, em sua maioria, processos relativos às aposentadorias e convênios, viu? Mas, segundo a assessoria do tribunal, pelo sistema de rodízio entre os membros do colegiado, deve ser confirmada a eleição do atual vice-presidente conselheiro Mário de Mello como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A gente enfatiza a importância desse tribunal para todos nós cidadãos amazonenses, porque eles são os responsáveis por fiscalizar as contas
públicas do nosso estado. Agora, nós estamos desde o programa falando de um vídeo que circulou pelas redes sociais e mostra uma parada de ônibus lá na Ponta Negra com vazamento no teto durante um temporal, viu, que reacendeu o debate sobre a parada milionária construída no ponto turístico. E a May Chapiama aqui conta um pouco pra gente sobre essa história, inclusive está na chuva, de capinha aí a May, mas toda maquiada. A May vai pra chuva, mas ela não perde, olha aí, ó, ela não perde a make, entendeu? Ela não perde a make. Ei, May, explica pra gente, querida, essa parada aqui de ônibus que aparece no vídeo é aquela que custou R$207 mil ou não? Pois é, Manuel, não é a mesma parada, é uma parada que fica ao lado, a de 207 mil é aquela próxima ali ao fundo. Esse vídeo que passou a circular nas redes sociais depois da última chuva de domingo, agora 13 de outubro, mostra aí um usuário reclamando, né, de parte da estrutura do telhado que acabou se comprometendo durante a chuva, mostra, só que como a chuva está fraca agora, não tem como você ver, Manuel, mas eu vou mostrar para você aqui que o telhado aqui, nessa parte aqui da luminária, você vê que está pingando, está vazando. Então, no vídeo é possível perceber que devido à chuva estar bastante forte, havia um vazamento maior. Como agora a chuva está fraca, ele está assim apenas pingando, né? De acordo com a prefeitura, não se tratava da mesma parada de 207 mil, que de acordo com o prefeito seria um embarque e desembarque de aproximadamente 500 usuários. Mas a pessoa que fez essa publicação nas redes sociais disse que se tratava dessa parada de 207 mil reais e estava bastante revoltada porque as pessoas estavam na parada de ônibus pegando chuva, né, justamente porque se formou uma cascata aqui no telhado. A prefeitura informou que vai entrar em contato, em nota, né, informou que vai entrar em contato com a empresa responsável pelas paradas de ônibus aqui da Ponta Negra, justamente para que a empresa venha até o local para fazer a inspeção aqui das paradas de ônibus, tanto a de 207 mil reais, que as pessoas estavam questionando bastante, reclamando do valor abusivo aí da construção dessa parada, estavam dizendo que com esse valor se construía mais de 4 paradas de ônibus que custam em torno de 44 mil reais. Então, no caso, não se trata da mesma parada, Emanuel, mas essa parada que foi construída em 2011 pela Prefeitura de Manaus está, assim, com esse problema de vazamento. Muitas pessoas que querem esperar os seus coletivos aqui não tem como, porque os bancos estão assim, ó, totalmente molhados, as pessoas não têm como ficar aqui embaixo para se abrigar da chuva, a pessoa mais se molha, né? Então é melhor a pessoa ficar aqui do lado de fora da chuva, que tem como ficar ainda com uma sombrinha, do que ficar aqui, não tem como sentar, a pessoa não tem como se abrigar. Então a gente espera que essa empresa responsável venha o quanto antes fazer a inspeção, não só dessa parada, mas também da parada que custou 207 mil reais. Alguns usuários estão aqui, olha como eles estão se protegendo aqui da chuva, não tem como ficar aqui sentados esperando os seus coletivos. Esse senhor está aguardando aqui para o seu trabalho, não tem como ficar sentado ali já que está tudo molhado, né? Tá, tudo molhado mesmo. O que você acha aí dessas construções, dessas paradas novas? Devagar demais, né? Tem que acabar se molhando, ao invés de ficar numa parada que custou caro também, do que ficar, não tem como ficar, né? Vamos ficar embaixo não, que chove mais lá embaixo do que aqui fora. Ok, olha, esse é um usuário também que está aqui, não está debaixo da parada de ônibus, porque não tem condições, viu, Emanuel? Então, o vazamento acontece aqui pelas luminárias, ó. Então, quando a chuva fica mais forte, a situação fica ainda mais difícil aqui nas paradas de ônibus. A situação não está fácil para quem tem que utilizar o coletivo, o transporte coletivo, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações. Aquela senhora lá saiu fugindo da MEI para não dar entrevista. Obrigado, MEI. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Dá para colocar esse vídeo da parada de ônibus aí, por favor? O vídeo feito pelo telespectador. Eu acho fantástico o que a tecnologia permitiu hoje em dia, sabe? Não é preciso a imprensa ir lá e fazer a denúncia. A pessoa vai lá, o cidadão foi lá e no momento que está acontecendo fez o registro e já postou nas redes sociais. O que a imprensa tem que fazer, o que o jornalismo tem que fazer? Ir lá e checar as informações mesmo. Não é a parada de 207 mil reais, é uma outra parada. Isso ameniza o problema? Não.
Porque a de 207 podia ter sido uma parada mais simples e o resto do dinheiro ter sido feito para reformar as outras ou não permitir que isso acontecesse. Porque parada cara desse jeito só na Ponta Negra, no resto da cidade não tem. E olha aí o que a população está passando. Isso é um descaso com um cidadão que precisa, diante de uma chuva, a gente entra agora no período chuvoso, ir para casa, olha aí. E essa parada aí não foi 207 mil reais, mas foi, como a May explicou para a gente aqui, mais de 40 mil reais, 44 mil reais. É muito dinheiro para uma parada de ônibus. E a gente tem aqui, a gente já mostrou aqui exemplos de uma comunidade que construiu uma parada de ônibus com 300 reais. Com 300 reais. A gente tem exemplo todos os dias de vários bairros da cidade onde a sacada de lojas, de supermercados, de mercadinhos e até de casas, aquelas lonas que ele coloca, são utilizadas para abrigar as pessoas da chuva e muitas vezes abrigam melhor do que essa daí com 44 mil reais, que foi construído em 2011. Enfim, a gente segue acompanhando, viu, fiscalizando, mas a população está fiscalizando também. E o assunto agora é o Enem, viu? Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio, tem gente investindo na preparação para o vestibular, que hoje é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, viu? A maratona de estudos já começou para muita gente e a redação ainda é um desafio para muitos candidatos, né? Aquele bicho de 7 cabeças. O que vamos ver agora na reportagem da Catiane Moura, a gente vai ver dicas, vamos desmitificar um pouco essa questão. Vamos acompanhar. Muitos estudantes ainda são desafiados pela temida redação no vestibular. No Enem, o texto é peça-chave para um bom desempenho na prova. E para você que ainda está treinando a escrita e estudando atualidades, a nossa segunda reportagem da série Lição de Casa Especial Enem traz dicas e estratégias para o bom desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo. A Suiane sabe bem desse desafio. Redação escrita à mão como se fosse uma prova real. Pelo menos uma vez na semana, a Suiane coloca um tema específico no papel. Ideias e argumentos. E não pode esquecer da estrutura textual. Então, é uma coisa que a gente tem que ter atenção, ela vai ser fundamental em todos os cursos que você quiser passar. E é aquela coisa, a prática da redação, eu pelo menos pratico uma vez por semana, faço no mínimo uma redação por semana. E a gente tem que ter aquele tampinho também para ler as atualidades, para se atualizar no conteúdo, no contexto atual. A Suiane está se preparando para o Enem deste ano. Ela não é marinheira de primeira viagem nos vestibulares. Passou para a enfermagem no ano passado, mas agora quer entrar no curso de medicina. O vestibulando, ele sempre acha que todo tempo é pouco, mas o tempo ainda dá tempo ainda a gente revisar algumas coisas, praticar mais. E é sempre a questão da prática mesmo. Normalmente nesse segundo semestre a gente já aumenta um pouco mais a carga, já em vez de fazer só uma redação por semana, procura fazer 2. Outros milhares de estudantes amazonenses também estão se preparando para os processos seletivos de 2019, em especial o Enem. No Amazonas são mais de 100 mil inscritos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio este ano, que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Mas será que todos esses candidatos estão estudando corretamente para as provas? E a redação, como é que tá? Esse último passo é de dar dor de cabeça só de falar. Para esta gestora educacional, o segredo é traçar estratégias de estudo. Tem que começar entendendo a importância da redação. Então, se hoje você leva em conta que ela vai ser peso 2 para a maioria dos processos seletivos, né? Inclusive dentro do Enem, usando o SISU ou outros processos seletivos, ela vai ter peso 2. Importante destacar que ela tem peso 2, seja para cursos de exatas, de humanas ou de biológicas. Então, mesmo aquele que gosta muito de exatas e não gosta de escrever, ele tem que entender que ele tem que aprender a escrever, fazer a redação, porque ela vai ser peso 2 para ele também. Sobre a construção da redação, ela destaca alguns pontos importantes. Que ele precisa ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, vai trabalhar a ideia-chave. Isso você facilmente encontra dentro de sala de aula com os professores de redação orientando a estrutura do texto. A especialista ainda explica que o segredo é praticar a redação, mas não é só escrever.
O texto precisa de revisão e as plataformas online podem ajudar nessa tarefa. Hoje, sem sombra de dúvidas, a principal solução que nós temos para isso são as plataformas de correção de redação pela internet, que precisam ser melhor exploradas pelos alunos. Hoje nós temos, dentro de grandes sites, você tem blogs de redação, você tem corretores de redação e que te facilitam por inúmeros processos. A Suiane já vem praticando as correções de textos com auxílio da tecnologia, mas não dispensa as críticas e sugestões dos professores. Então facilita bastante ter alguém corrigindo. Olha aí, importante seguir essas dicas, viu? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre o mês que a gente completa, que a cidade de Manaus completa, tendo algumas linhas do transporte coletivo funcionando com apenas 70% da frota. Por que será, hein? É falta de dinheiro? Não tem intervenção? Informação que a gente traz daqui a pouco e também você vai acompanhar uma reportagem especial sobre hoje, 15 de outubro, Dia do Professor. A paixão pela educação infantil começou há 8 anos e, para lidar com esse público, busca sempre se atualizar para trazer conteúdos novos e aplicar nas aulas. É sempre pensada antes, né? Pesquisa, né, em livros, site, né, de atividade para a educação infantil, então a gente sempre pesquisa e depois a gente põe em prática na sala de aula, né?